Por que alguns alunos autistas não conseguem aprender? Será que a psicopedagogia pode ser aqui uma forma de intervenção que facilite essa aprendizagem? Olá, sejam muito bem-vindos aqui a esse congresso tão importante que tem como objetivo disseminar conhecimento de qualidade e ajudar você aí do outro lado, família, terapeuta, professor, educador, a fazer mais e a fazer diferente. Eu sou a professora Mariana Fentelia, já fui apresentada, mas vale aqui só falar um pouquinho, não é? Então, por que eu estou aqui? Então, eu sou pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação especial, doutoranda em educação inclusiva, sou professora e coordenadora de cursos de pós-graduação aqui no CBI of Miami já desde o início, estou desde o início aqui na casa e provando, né, todos os dias, em cada aula, em cada curso que eu ministro, que vale a pena a gente aprender mais, estar sempre atualizado para a gente conseguir, então, realmente transformar a vida de todos aqueles que passam por nós. Bem, eu atualmente moro em Lisboa, Portugal. Na verdade, não é atualmente, eu já moro há 8 anos aqui em Lisboa. Depois, no final, vou contar um pouquinho aqui da minha experiência, de como eu atuo aqui como psicopedagoga e do impacto também que isso traz para todos aqueles que eu atendo e convivo no trabalho. Mas, então, hoje o objetivo é a gente entender um pouquinho o que é a psicopedagogia, né? Qual é a área de atuação da psicopedagogia? Qual é o papel, e se ele existe, da psicopedagogia quando a gente pensa em intervenção de alunos que estão dentro do espectro autista? Esse é o objetivo aqui desse nosso momento hoje. Vamos lá? Então vamos começar pela psicopedagogia. Há cerca de 20, 25 anos atrás, quando a gente pensava em psicopedagogia, né, ainda existiam alguns tabus, alguns preconceitos, mas que área é essa? Não é educação, não é psicologia? O que faz então um profissional psicopedagogo? Que bom que as coisas já mudaram e hoje a gente já sabe que a psicopedagogia ela faz parte, não é? Ela integra aqui todo o quadro de intervenção de crianças, não só autistas, mas crianças também que têm outros transtornos, né? Ligado aqui ao neurodesenvolvimento. Mas então o que é a psicopedagogia? A psicopedagogia ela é uma área que vai beber conhecimentos da psicologia, da educação, das neurociências, do desenvolvimento infantil e outras áreas, a psicanálise também, para entender os processos de aprendizagem. Ou seja, a psicopedagogia é uma área que entende esse ser humano, esse ser cognoscente que está sempre em construção e que está sempre a aprender, como um ser complexo e diverso. E por isso, uma área só não é suficiente, né? Ela teve que unir aqui saberes dessas diferentes áreas, mas que se complementam entre si para entender o que é a aprendizagem, como decorre o processo de aprendizagem, o que um ser humano precisa então para aprender afinal. E como nós conseguimos identificar, acolher, porque a psicopedagogia fala muito desse acolhimento, e sim intervir nessas questões. E por isso a psicopedagogia ela pode trabalhar desde a estimulação com crianças muito pequenas, ou já lá os idosos, como também na intervenção. É claro que a gente tem aqui duas correntes na psicopedagogia. Temos a psicopedagogia clínica, que é aquele psicopedagogo que vai trabalhar em ambiente mais estruturado, vai utilizar aqui um conjunto de avaliações e de ferramentas para intervenção para intervir, então, não é, nessas questões de aprendizagem. E temos o psicopedagogo institucional, que ele vai estar em alguma instituição, pode ser uma empresa, pode ser uma escola, justamente para ter um olhar preventivo, compreender ali o que pode estar a passar para que aquela pessoa, né, aquele indivíduo, esteja com dificuldades no processo do aprender, e aí sim pode encaminhar para um psicopedagogo clínico ou pode trabalhar com estratégias mais, como eu falei, preventivas em relação a esse processo de aprendizagem. Então, essa é a psicopedagogia. Vale ressaltar que a psicopedagogia nasceu na Europa, assim, mais ali França, e já é bem antiga.
Entretanto, ela ganhou força mesmo foi na Argentina. E aí destaco aqui alguns autores de referência que provavelmente vocês já ouviram falar, como Jorge Visca, Alicia Fernandes, a Sara Paim, Pichon Riviere, que fala aqui muito dos vínculos. No Brasil nós temos a Nádia Bossa, que é aqui uma grande psicopedagoga, também referência. Então a gente tem esses autores que vão aqui delinear como é que é o funcionamento da psicopedagogia. Então, já entendemos o que é a psicopedagogia. Agora, o que faz um psicopedagogo? E por que ele é importante aqui quando a gente pensa numa equipe multidisciplinar? Qual é o seu papel, né? Qual é a sua atuação? Então, o psicopedagogo vai ser esse profissional responsável por entender, não é? Por compreender aqui as dificuldades de aprendizagem. Olhar para aquele ser humano e entender por que ele não aprende, o que está a faltar aqui, né? O que pode estar a acontecer que virou um obstáculo nesse processo de aprendizagem e aquela pessoa está com dificuldade. Então, ele vai fazer uma avaliação onde vai conseguir investigar a parte cognitiva, a parte emocional, a parte relacional, aqui quando a gente pensa nos vínculos, não é? Esse ambiente e, claro, né, os processos aqui de aprender, então também vai na escola, vai fazer essa análise também dos materiais escolares, entender e colocar também essa criança no centro. A psicopedagogia, ela fala muito sobre o resgate desse amor, do amor pelo aprender, porque nós seres humanos somos curiosos, somos seres curiosos e que gostamos de descobrir, de aprender coisas, não é? Então, quando isso não acontece, tem alguma situação errada, tem algo que não está a correr bem e a gente precisa investigar. Então, as testagens psicopedagógicas vão avaliar esse ser humano como um todo, todas essas áreas. É claro que vale aqui ressaltar que as testagens utilizadas na psicopedagogia, grande parte delas são instrumentos só da psicopedagogia. E nós não vamos buscar instrumentos que nós não podemos usar, porque tem instrumentos que são só da fonoaudiologia, só da psicologia, só da neuropsicologia. Não é isso que nós vamos fazer. Nós vamos utilizar outros instrumentos e eu já vou dar alguns exemplos, como, então, na parte cognitiva, a gente vai utilizar aqui os testes cognitivos do Piaget. Para avaliar os vínculos, a gente vai utilizar aqui os desenhos, né, ou imagens para a gente poder perceber o que aquela criança, né, qual é a relação daquela criança. Eu vou sempre falar criança, mas já viram que a gente pode utilizar em diferentes idades. Mas para avaliar o vínculo com a aprendizagem, o vínculo com os amigos, o vínculo com ele mesmo, né? Vamos utilizar, por exemplo, alguns testes sim psicométricos, como o teste de desempenho escolar. A gente também pode usar o IAR, né, que avalia aqui mais a parte da alfabetização, né, se essa criança está preparada para ser alfabetizada, e outros testes psicométricos que a gente pode utilizar para, então, seria aqui ter mais sumo, não é? Para a gente conseguir investigar o que se passa então com essa criança. Depois também a gente vai fazer a avaliação dos materiais escolares, nós vamos fazer reunião com a família, com a escola, com outros intervenientes. Imagina que essa criança já esteja em atendimento aqui em alguma outra terapia, ou na terapia da psicologia, ou na fonoaudiologia. Nós vamos também conversar com essa equipe que já trabalha com essa criança para tentar perceber ali o que pode estar a acontecer então para que aquela criança não esteja a aprender. Depois a gente vai reunir todos esses dados que a gente conseguiu recolher e sempre, como eu falei, a criança está no centro na psicopedagogia. A gente vai tentar descobrir com ela o que ela sente prazer em aprender, o que ela gosta, quais são as suas motivações. Essa vai ser a base aqui de toda a intervenção. Uma vez feita aqui todos esses testes, aí sim a gente monta uma devolutiva, então, para apresentar não só a família, mas também essa criança. O que nós descobrimos em conjunto? Quais podem ser as suas dificuldades? O que nós podemos fazer diferente? E aí sim criar então aqui um plano de intervenção. E quando a gente pensa numa equipe multidisciplinar, então a gente está falando de casos de crianças que precisam não só de uma terapia, mas de mais terapias. Então, por exemplo, a criança faz terapia ocupacional, fonoaudiologia e indicaram também aqui a psicopedagogia para as questões da aprendizagem. O papel desse psicopedagogo, então, vai ser, a partir dessa avaliação que eu acabei de descrever, entender, ok, o que nós precisamos. E aí, quando eu falo nós, é a criança, são os terapeutas, é a escola e é a família também. Cada um vai ter
ter um papel nessa intervenção. E aí a gente vai delinear então o que nós vamos fazer, o que cada um vai fazer para que essa criança consiga aprender. É mudar o ambiente em casa e na escola, é mudar a forma como a gente comunica as atividades, não é? O próprio conteúdo em si para essa criança, é fazer alguma alteração, por exemplo, nas atividades em si, na forma como aquele conteúdo é passado, o que a gente precisa mudar, né? Que acomodações, que ajustes são necessários para que essa criança consiga aprender. Aí agora eu queria falar de alguns mitos, não é? O que não é a psicopedagogia? A psicopedagogia não vai ser um professor particular, né? Tem algumas crianças, quando a gente começa a atender, que a gente vai perceber que tem ali um gap muito grande na matemática, no português, e nós podemos indicar sim um professor específico daquela matéria para que aquela criança consiga avançar ali em alguns conteúdos. Nós não vamos fazer isso, então psicopedagogo não é professor particular. Isso aqui é um grande mito. Outro mito, na psicopedagogia não existem aqui os testes psicométricos. Como eu falei, citei alguns deles, nós temos sim, nós utilizamos sim, mas não só. A Alicia Fernandes, até está aqui nesse livro, fala muito em relação à questão da avaliação. A avaliação sem uma boa interpretação e um olhar clínico muito bem calibrado, de nada vai servir. A gente pode ter ali uma quantidade, né, uma panóplia de dados e números em relação àquilo que nós vimos da criança, mas se a gente não conseguir interpretar à luz do que aquilo que nós estamos a ver da criança, do que a família passou, do que a escola passou, de nada vai adiantar. Então, é extremamente importante que a gente consiga fazer essa análise mesmo clínica, e isso é algo que se aprende, né, na nossa formação, conseguir olhar para o caso, né, buscar esses diferentes dados, né, fazer esse registro e depois fazer a análise. Sem análise, de nada adianta essa recolha. Pronto. Então, a psicopedagogia dentro dessa equipe, na intervenção, ela vai fazer isso, ela vai tentar perceber o que se passa, o que está acontecendo com essa criança, quais são os obstáculos dessa aprendizagem e como nós vamos fazer para superá-los, sempre envolvendo essa criança. Ok até aqui? Perceberam então o que é a psicopedagogia, o que faz a psicopedagogia, como nós atuamos? Esse é o formato base, né? Então, é avaliar essa dimensão cognitiva, a dimensão emocional, a dimensão social e a dimensão pedagógica. Então, para a gente entender por que não aprende, nós temos que ver todas as áreas dessa criança. Deixa eu olhar essa sala de aula, deixa eu ver essa criança em contexto, deixa eu conversar com as pessoas que estão com essa criança no contexto, deixa eu fazer essa análise, né? Aí sim, a partir de testes mais psicométricos, deixa eu fazer aqui também testagens que não são psicométricas, mas são testagens mais de observação ou testagens que puxam mais para essa questão do vínculo, e nós vamos reunir isso tudo para tentar perceber em que área, não é, essa criança está com mais dificuldade. E é importante também a gente ressaltar que muitas vezes vai ser o psicopedagogo que vai olhar para essa criança, e como a gente olha todas essas dimensões, a gente vai conseguir perceber, talvez a parte cognitiva esteja aqui com algum déficit. Não somos nós que vamos analisar o déficit em si. Nós vamos encaminhar, por exemplo, para uma avaliação neuropsicológica, e depois pode até voltar para a gente intervir. Mas talvez essa criança vai precisar fazer uma avaliação mais específica e mais aprofundada, que nós, psicopedagogos, não fazemos. A mesma coisa em relação aqui à linguagem e à comunicação. A gente percebe um déficit muito grande. Nós vamos encaminhar para a fonoaudiologia. Nós percebemos questões emocionais seríssimas. Essa criança está com um quadro aqui possível de ansiedade. Não somos nós que vamos dar esse diagnóstico. Não somos nós que vamos avaliar isso. Nós passamos então para um psicólogo. Ou seja, a nossa avaliação em relação à aprendizagem é mais aprofundada. Nessas outras áreas, nós temos testagens que a gente consegue ter ali uma ideia do que possa estar a acontecer, mas muitas vezes a gente vai ter que encaminhar então aqui para esses outros profissionais para que eles consigam fazer uma avaliação mais específica dessas áreas. Depois volta essa avaliação, né, também aqui para nós, e muitas vezes vamos ser nós que vamos conseguir intervir. Então, essa é a parte da avaliação. Agora, como é que é a intervenção? O que a gente faz, então, já que a gente não é professor particular, já que a gente não só brinca com a criança, o que a gente faz durante as sessões? Nós vamos trabalhar muito a questão das funções executivas, da forma como essa criança
trabalhe ali o seu processo de aprender. E aí a gente vai pegar também no emocional, então qual é o vínculo que essa criança tem com a aprendizagem? Ela se sente capaz de aprender? Ela gosta, né, de aprender? Ou ela tem aqui algo que a traumatizou, e muitas vezes isso acontece, ou seja, a gente acaba por receber às vezes a criança já no seu terceiro ano, né? Ou, né, uma criança aqui com entre os 10 e os 12 anos, e muitas vezes ela vem com dificuldades desde lá de trás, e ela vai ouvindo: ai, deixa, ele não consegue, ou ele sempre erra isso, ah, ele não dá, ele não vai, não adianta que ele não vai fazer. E ela vai acumulando, não é, esse sentimento de falta de capacidade mesmo para desempenhar cada uma das tarefas. E aí é claro que ela não vai conseguir desempenhar. Então, uma das frentes da intervenção vai ser ali nesse vínculo com essa aprendizagem, não é? A criança perceber que ela é capaz sim de aprender. Agora, a gente precisa mudar o como. Como ela vai aprender, que recursos a gente vai utilizar. Então, isso é uma frente do atendimento. Depois, como eu falei primeiro, são as funções executivas. Então, a gente vai trabalhar essa parte da emoção, da atenção, do planejamento, da resolução de problemas, da flexibilidade cognitiva, mas tudo isso voltado aqui para a aprendizagem. Será que alguma dessas áreas tá prejudicada? Como eu falei, se a gente achar que tem um prejuízo grande, nós vamos enviar para avaliação neuropsicológica, depois volta para a gente conseguir trabalhar. Mas nós vamos trabalhar muito porque geralmente essa criança vai ter dificuldade nessas áreas. Ou tem um nível de atenção mais baixo, né? Se distrai porque se desmotiva. Quando é uma questão, a gente vai trabalhar de outra forma, mas quando é algo só em relação à motivação, a gente vai trabalhar essa motivação para essa criança ter mais atenção. Quando é no planejamento, ou seja, essa criança não consegue se organizar, ela não consegue saber o que ela tem para estudar, como é que ela vai estudar, o que ela começa primeiro, que técnicas ela pode utilizar então para fazer esse estudo, não vai conseguir. E aí é importante a gente trabalhar nisso. E depois a outra frente são as relações também, né? Esse ambiente, entender como é que é o ambiente que ela aprende em casa, como é que é na escola, será que a gente precisa ajustar alguma coisa? E depois também nas atividades, né? Ali, mesmo no saber, como é que está a leitura, como é que está a escrita, como é que está essa organização dessa criança em termos do estudo. Então, a gente vai trabalhar todas essas áreas para, então, ir superando cada um dos desafios, sempre, não é? Ali muito alinhado à família e à escola, com estratégias concretas e que são ajustadas a cada um dos ambientes. Geralmente, é muito importante a gente conhecer o contexto, porque quantos profissionais, não é, a gente acaba por ver, tem estratégias fantásticas, que é claro que funcionam num ambiente estruturado, mas aquilo na escola não vai conseguir. O professor não vai dar conta de colocar aquela estratégia em prática. Em casa também não dá para colocar aquela. Então a gente tem que pensar em estratégias ajustadas a cada um dos contextos dessa criança. E aí começa então o trabalho psicopedagógico, sempre puxando pela criança e colocando-a no centro como alguém capaz de aprender. A psicopedagogia também fala muito da autoria do pensamento, não é? O próprio sujeito ser então autor da sua mudança, da sua transformação. Mas agora vocês devem estar se perguntando, tá bem, Mariana, e agora quando a gente pensa em casos de crianças autistas? Como é que nós trabalhamos? Como é que é possível trabalhar todas essas ferramentas né, que você acabou de explicar quando a gente pensa numa criança dentro do transtorno do espectro autista? Vamos entrar nisso agora. Preparados? Então, primeiro entender. Já sabemos, né, que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta aqui a parte da comunicação e da interação social, padrões restritos e repetitivos de comportamento, isso a gente já sabe. Também sabemos que o autismo tem aqui, é um espectro, tem diferentes níveis de suporte e a intervenção tem que ser muito individualizada, né? Primeiro porque somos todos diferentes e não seria diferente aqui na pessoa autista, né? A gente vai ter pessoas mais funcionais e que conseguem ter uma comunicação funcional, interagir
com algumas dificuldades, mas consegue. Outras crianças com dificuldades comunicacionais, com déficit muito maior, também com déficits cognitivos. Então a gente vai ter que avaliar muito bem o perfil para saber como nós vamos trabalhar. Mas existem aqui algumas características dentro do transtorno do espectro autista que vão ter um impacto direto na aprendizagem. Por exemplo, a parte da atenção compartilhada. Se eu não compartilho a atenção com o outro, pensa que na sala de aula que a criança tem que estar, primeiro, sentada, atenta, a olhar para o professor, a olhar para o quadro, a não se distrair com as vozes das outras crianças ou coisas que estão a se passar fora da sala. Tudo isso é muito difícil. E se eu não compartilho essa atenção, ou seja, se o professor está a mostrar aqui alguma coisa no quadro, ou um vídeo, ou algum material, e eu não estou a prestar atenção, como é que eu vou apanhar essa aprendizagem? Então está aqui uma dificuldade, uma característica do transtorno do espectro autista que vai ter um impacto direto no processo do aprender desse indivíduo. Depois a gente também tem a questão da comunicação. Se essa criança tem dificuldades comunicacionais, se ela nem tem aqui as suas necessidades básicas atendidas, ou seja, ela conseguir dizer que está com sede, ou que quer usar o banheiro, ou que está cansado, ou que não está conseguindo entender, ou que não está conseguindo fazer aquela atividade, a gente vai ter aqui uma barreira para essa aprendizagem também. Se essa criança não usa aqui talvez uma comunicação alternativa, e isso aqui pode ser uma das intervenções, vai ser difícil essa comunicação. E se ela tem dificuldade em expressar sentimentos, emoções, que é o que nós geralmente vemos na pessoa autista, a gente vai ter dificuldade também, porque ela vai estar na sala de aula, às vezes algum barulho, algum cheiro, a própria iluminação, o próprio ambiente está a atrapalhá-la, ela não consegue dizer. E isso vai interferir, vai ter um impacto direto na aprendizagem. Depois, a gente tem a questão da flexibilidade cognitiva. Geralmente, pessoas autistas têm uma rigidez cognitiva maior. E aí, na sala de aula, a questão dos improvisos, não é? E das coisas não correrem da forma como foi combinado, é enorme. Então a gente ia dar uma aula nessa sala, não vai poder ser nessa sala, ia ter o recreio, tá chovendo, a gente vai ter que ficar na sala. Hoje o professor combinou que eles iam fazer uma experiência, mas o professor não trouxe as coisas, então a experiência não vai acontecer. Então tem uma série de imprevistos que podem gerar ali momentos de regulação. E aí temos regulações mais tranquilas, que são facilmente ultrapassadas, outras regulações que são mais complexas, são mais intensas e podem se transformar em crises, e a gente vai ter que ajudar essa criança também, né? A previsibilidade traz aqui aspectos importantes quando a gente pensa na questão da flexibilidade cognitiva. Depois, generalizar algumas habilidades. Muitas crianças autistas têm dificuldade de generalizar. Então, ela aprendeu aquilo daquela forma, mas se muda um pouquinho a forma como é a atividade, ela já não consegue transpor os conhecimentos para cá. E aí ela vai ter essas dificuldades também. Outra dificuldade, não é aqui a questão da teoria da mente, que também vão trazer impactos para a aprendizagem. Se eu não consigo perceber, por exemplo, que agora o professor entrou na sala, fez uma cara mais séria e agora todo mundo tem que sentar e prestar atenção, se eu não consigo fazer a leitura aqui desse ambiente. Assim como a teoria da coerência central também, né? Onde, enquanto pessoas que não têm o autismo têm uma capacidade de fazer uma leitura mais global desse ambiente, então perceber, todo mundo já sentou, o professor está a escrever, então já sei, eu tenho que pegar o meu caderno, abrir e começar a fazer a atividade. Se eu estou focada em alguns pontos, né, ou às vezes aqui estou falando com vocês e vocês estão focadas, por exemplo, no meu brinco, ou estão focadas no microfonezinho que está aqui no meu casaco, vocês vão perder muito da informação, porque vocês não vão estar a olhar a minha expressão, não vão estar com a atenção voltada para aquilo que eu estou a falar, mas sim para algum detalhe, por exemplo, aqui da minha roupa, né? Ou, olha, os meus óculos, não importa, mas eu perco informação quando eu estou focada só num ponto e não a fazer essa leitura global. Então, essas são as características aqui do transtorno do espectro autista que vão ter impacto direto. E é claro,
a gente pode pensar também nas comorbidades, como eu falei anteriormente. Então, muitas pessoas dentro do espectro autista não vão ter só o autismo, vão trazer aqui outras comorbidades, como transtorno de ansiedade, quando a gente pensa aqui mais no adolescente e no adulto, e isso vai impactar, claro, na aprendizagem. Se eu estou sempre com medo a pensar, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir, faço prova, fico muito nervoso, ou outras questões que levam à ansiedade, mas impactam também na aprendizagem. Distúrbios do sono. Né? Muitas pessoas dentro do transtorno de espectro autista vão ter distúrbios no sono. Se eu não durmo bem, eu vou ter dificuldades em aprender no outro dia, eu vou estar sempre cansado, eu não vou estar disponível para estar ali sentado 1 hora, né? Focando a atenção naquele professor. Então, isso também vai atrapalhar. A deficiência intelectual, quando também está associada ao autismo, então essa criança vai ter realmente dificuldade no processo de aprender. A gente vai ter que fazer aqui ajustes e acomodações nesse currículo, por exemplo, a depender, claro, do grau. Também aqui crianças que têm distúrbios alimentares, se eu também não me alimento bem, não tenho ali todas as vitaminas que eu preciso para que esse cérebro funcione bem, eu também vou ter dificuldade de aprendizagem. Meu Deus, Mariana, são muitas questões, não são? São. E por isso, toda intervenção ela tem que ser individualizada. O nosso papel enquanto terapeuta, quem é terapeuta que está aí do outro lado assistindo a gente, é justamente fazer uma investigação bem aprofundada de quem é aquela pessoa. Então, entender o diagnóstico, comorbidades, como é que é em casa, como é que é na escola. Isso a anamnese ajuda bastante aqui a gente poder perceber e entender um pouquinho de quem é essa pessoa. Mesmo que a criança tenha dificuldades na parte da comunicação, vai ser aqui fundamental que a gente encontre um meio de comunicar, para também entender dessa criança aquilo que ela quer, que ela não quer, que ela gosta, que ela não gosta, que ela prefere, que ela não prefere, né? Isso vai ser aqui fundamental. Então, entendendo que o transtorno de espectro autista tem características que vão ter impactos na aprendizagem, a gente já viu que para trabalhar com a aprendizagem, o psicopedagogo é aqui o profissional de excelência para trabalhar com esse processo. Então, já entendemos o autismo, já entendemos que esse psicopedagogo vai ser importante nessa equipe. Agora, como todas aquelas ferramentas que eu falei, não é, de avaliação e de intervenção que a gente usa na psicopedagogia, como é que a gente utiliza isso na criança autista? Então, a primeira coisa vai ser compreender esse perfil de aprendizagem. Como é que essa criança aprende? É uma criança que já consegue sentar na cadeira, ela já consegue fazer atividades na mesa, é uma criança que consegue ter atenção, é uma criança que se motiva muito quando são jogos de carta, é uma criança... Então, a gente vai descobrir, vamos utilizar, sim, as testagens da psicopedagogia, mais os testes psicométricos. Agora, é claro, e isso aqui é muito importante. Por exemplo, eu sou uma psicopedagoga que desde o início da minha carreira apareceram crianças que tinham aqui o diagnóstico de autismo. Então, eu fui estudar outras coisas para além aqui do que eu já tinha. Então, a minha base é a psicopedagogia, mas como eu trabalho com esse público-alvo, também fui beber aqui com um exemplo da psicopedagogia em outras áreas para conseguir atender ainda melhor perfis tão variados como a gente tem aqui dentro do autismo, né? Como a gente já sabe, é esse espectro, a variação é grande. Então, eu fui beber, por exemplo, conceitos da análise do comportamento aplicada, entender também outras formas de avaliar. Então, muitas vezes eu utilizo o VibMap para entender aqui um pouco sobre esse comportamento verbal dessa criança e a parte acadêmica que o VibMap também avalia. E talvez começar dali. Então, a gente pode, você pode mudar de área, mas não é uma questão de mudar de área, a gente pode sim entender mais de outras áreas para atender melhor os nossos pacientes. Também fui fazer formações na área que fala sobre a parte sensorial, porque se essa criança tem uma hipersensibilidade a luzes, a cheiros, a sons, eu vou entender melhor esse perfil e vou conseguir pensar em estratégias mais eficazes, porque se ela se incomoda com essas questões, isso vai atrapalhar na aprendizagem. Percebem a relação? Também estudo sobre comunicação com a fonoaudiologia, porque se essa criança, por exemplo, utiliza um tablet para se comunicar, né, uma comunicação aqui, a alternativa e aumentativa, eu preciso saber utilizar aquilo. Eu preciso saber utilizar, por exemplo, se ela usa uma prancha de comunicação,
uma prancha física de comunicação, eu preciso saber utilizar, porque se eu não utilizar na minha terapia, aquela criança pensa assim, pera, então isso aqui é a minha forma de comunicação. Eu consigo usar na escola, consigo usar em casa, mas na terapia da psicopedagogia, não? Não tem como. Então, beber dessas outras áreas nos ajuda a trabalhar com essa criança. Então, para avaliar uma criança autista dentro da psicopedagogia, a gente vai utilizar os mesmos testes. Alguns testes nós vamos ter que adaptar e ajustar a essa criança. Tenho aqui uma psicopedagoga que é maravilhosa nesse aspecto, que é a Luciana Fernandes. Depois sigam ela nas redes sociais, @luduc.er. Depois pausam e pegam. Eu gosto de trazer aqui essas referências porque ela adapta muito aqui as avaliações para trabalhar com crianças dentro do transtorno espectro autista. Então, nós vamos fazer essa avaliação. Se precisar recorrer a algum outro recurso, a gente vai estudar para isso e vai buscar ou vai pedir ajuda, não é? Aqui é a nossa equipa. Vamos identificar, então, quais são as barreiras, ou seja, dessas características todas que eu falei, quais são aquelas que estão a pesar mais na aprendizagem, não é? E o que nós podemos fazer, e aí sim desenvolver aqui estratégias. E também vamos fazer o resgate, porque muitas vezes essa criança autista está cansada também de ouvir que não consegue, nem a desafiam mais porque acham que ela não vai conseguir. E aí vai ser muito importante a gente entender aqui se é uma criança que desregula, que não desregula, que tem crise, se não tem crise, o que ela já consegue fazer. E aí eu trago aqui o Vygotsky, que é aqui também, faz parte da base da psicopedagogia, que vai falar da zona de desenvolvimento proximal, que nada mais é a gente entender até onde aquela criança chegou, onde nós queremos que ela chegue e o que nós vamos fazer nesse caminho, que é a zona de desenvolvimento proximal. Ou seja, aqui o potencial dela sair da onde ela está para onde a gente acredita que ela tenha que chegar, não é? E o como nós vamos fazer isso. Isso é o mais importante. E aí vamos começar a nossa intervenção também muito com base na motivação. O que essa criança já sabe fazer, o que ela gosta. Então, por exemplo, e vocês já devem ter tido casos assim aí desse lado. Quantas crianças dentro do espectro autista, ela tem um hiperfoco em letras, mas ela não está no primeiro ano, tem hiperfoco em letras, mas não consegue dar função para aquilo. Então a gente pode partir desse hiperfoco, que lá atrás o hiperfoco era visto como algo que a gente tinha que retirar, agora tem que ver o que é o hiperfoco e o prejuízo que pode trazer, tá? Essa avaliação também tem que ser feita. Mas imagina que o hiperfoco seja letras, só que ela não dá função àquilo, só alinha as letras, só gosta de estar ali e manusear as letras. A gente pode dar alguma função para aquelas letras e mostrar que através daquelas letras, por exemplo, a criança pode se comunicar, aquilo diz alguma coisa. Ou o foco daquela criança são os carros. Então a gente vai partir dos carros para trabalhar questões de aprendizagem. Por exemplo, número, por exemplo, classificação por cores, por tamanhos de carro, percebe? A gente vai partir daquilo que a criança já gosta, já sabe fazer, para a gente começar então a desenvolver esse trabalho. E aí, a partir dessa avaliação, a gente vai perceber, olha, essa criança tem um tempo ali de atenção de 5 minutos. Então, a gente vai na escola e vai estruturar com essa escola a forma como ela vai poder fazer essa atividade. E isso pode envolver a sugestão aqui de um mediador, não é, de um terapeuta sombra para essa criança, sim. Pode envolver as adaptações, as acomodações na escola. É claro que a gente parte do princípio que essa escola já tenha feito um plano de ensino individualizado, mas a psicopedagogia vai ter aqui um papel super importante na ajuda da escola, a escola, a delinear aqui essas estratégias, perceber o que pode ser feito, então, para melhorar esse ambiente e para ser um ambiente que potencie essa aprendizagem. Então, desde alterações nas atividades, na forma como aquele conteúdo é trabalhado, nos materiais que aquela criança vai ter na sala, na forma como esses materiais são oferecidos, na forma como esse professor se comunica, na forma como as atividades são passadas e também em casa, como essa família trabalha também com essa criança. E isso tudo vai ser extremamente importante para que a gente, então, perceba quais são as dificuldades, perceba como a gente pode atuar e depois alinhe, como eu falei, o papel de cada um nessa aprendizagem, ok? Então,
já vimos o que é a psicopedagogia, o que faz, já vimos dentro do transtorno do espectro autista quais são as características que vão impactar na aprendizagem, nesse processo de aprendizagem e como o psicopedagogo pode atuar. Agora, se calhar, a gente traz um pouquinho de prática, porque assim, como é que a gente coloca isso tudo na vida real? Então, vou dar aqui alguns exemplos, né? Aqui vou trazer aqui dois lados que eu acho super interessante. Quando eu vim para Portugal, primeiro eu trabalhei em escolas, depois eu tive a oportunidade de trabalhar numa associação chamada Vila Convida, que trabalha na inserção laboral de jovens adultos com deficiência. E eles abriram uma franchise de um café francês, que é o Café Joyeux, que também só forma e emprega pessoas com deficiência. E dentro dessas pessoas, tem muitas pessoas com diagnóstico do autismo. Então, eu que sempre trabalhei minha vida toda com criança, tive a oportunidade de trabalhar então com adultos autistas e dentro do mercado de trabalho. Mas como psicopedagoga, eu trabalhava muito com essa formação. E é bem interessante a gente perceber como é importante. E aí, você que está do outro lado, ou que tem um filho pequeno, ou terapeuta, né, ou professor que trabalha com a criança pequena, a importância da gente trabalhar aqui a autonomia, da gente pensar lá na frente. Então, vou trazer aqui alguns exemplos. Muitos jovens que eu acompanhei, às vezes, tinham capacidade de aprendizagem, a capacidade cognitiva para desempenhar alguma tarefa, mas depois há outras coisas muito simples, mas que são extremamente importantes para o mundo do trabalho, ficou perdido. Então, por exemplo, saber seguir os horários, assumir as responsabilidades em relação ao trabalho, o cuidado ali com o uniforme, o saber amarrar os sapatos, ou pensar em alguma estratégia quando não sabe amarrar os sapatos, o saber estar. E isso tudo a gente também trabalha, isso tudo também é uma aprendizagem e a gente precisa puxar na escola. Quantas escolas eu vou fazer reunião que a gente escuta assim, ele chegou atrasado, deixa estar, não tem problema ele chegar atrasado. Olha, ele não trouxe material. Não, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Ele não fez o trabalho todo. Não, não precisa fazer tudo. Não, é importante entender por que não trouxe material, por que não fez o trabalho todo, ou seja, nós precisamos também puxar e exigir aquilo que é esperado, agora a forma que a gente vai fazer ou o recurso que a gente vai dar para ajudar é que vai ser diferente. Então assim, ele não fez o trabalho todo porque a atividade estava muito comprida ou estava com uma exigência mais complexa que ele ainda não dá conta. É por isso que não fez? Então vamos trabalhar nisso. Não trouxe material porque é a família que ainda arruma por ele e a família não sabia. Então vamos ajudá-lo a arrumar o próprio material. Porque depois isso vai ter um impacto gigante lá na frente e que depois vai ser mais difícil ser trabalhado. Então, um dos pontos que a gente vai trabalhar também é essa autonomia. A psicopedagogia também vai fazer isso. Onde é que está o seu material? Vamos aprender a abrir o material, a saber achar a página, a achar o número do exercício que é para fazer, a saber fazer essa leitura do texto e descobrir os pontos mais importantes, porque isso tudo vai ter um impacto lá na frente. Então, foi bem interessante eu ter esse momento de aprendizagem com adultos para perceber também que alguns pontos têm que ser trabalhados desde sempre, porque por mais que a gente saiba, às vezes passa desapercebido, a gente foca tanto, não, tem que aprender a ler, a escrever, a matemática e tudo, e esquecemos o que ronda isso, o organizar, o pegar, o se responsabilizar, isso tudo vai ser fundamental. E aí, agora, né, voltei a trabalhar com crianças, então tem um espaço de desenvolvimento chamado Singulares. Também convido-vos a curtir a nossa página no Instagram, singulares.pt, e quem estiver em Portugal, eu tenho muitos alunos que quando vêm para cá fazem questão de tomar um cafezinho comigo e eu também faço questão de encontrá-los e a gente saber que não é porque é online que cria essa distância, pelo contrário, isso não é uma barreira. Então tem muitos alunos que quando vêm nos encontramos pessoalmente, aliás já fiz até parcerias com alunos meus aqui também. E então, nesse espaço, acaba por, a maior parte, acho que 90%, né, dos nossos aprendizes estão dentro do espectro autista. Nós trabalhamos com a terapia com base na análise comportamental aplicada, com psicopedagogia, com psicologia, psicomotricidade, música inclusiva, e o nosso objetivo é mesmo esse trabalho integrado. O nosso diferencial aqui é não só trabalhar a criança, mas como eu falei desde o início, nós trabalhamos muito a família, então temos momentos de psicoeducação com essa família, porque de nada vai adiantar a criança
tá ótima naquele ambiente estruturado e em casa tá o terror. Então a gente tem que trabalhar essa família. E depois trabalhamos com a escola e em contexto de escola. Então, o nosso atendimento ideal é quando a criança consegue estar no espaço, com um atendimento mais estruturado, e a gente consegue também ir na escola e ajudar esse professor a ele ver como é que é o manejo durante uma crise, como é que nós intervimos ali para aquela criança conseguir sentar, abrir o material, fazer uma atividade. Então a gente faz muito esse trabalho e faz toda a diferença. Então vou trazer aqui um caso, um menino. A gente atende ele desde o pré-escolar, muito desorganizado, muitas crises. Apesar de gostar, de ter descoberto que brincar com o outro é legal, não tinha esse repertório de brincadeira, tinha dificuldade de sentar para fazer atividade. Então, existia uma preocupação muito grande da família para essa passagem para o primeiro ano. E aí, quando ele passou para o primeiro ano, antes de ele entrar na escola, nós fizemos uma reunião com a escola, passamos o caso, partilhamos as estratégias que já corriam bem. Depois fizemos ali um mês, não é, de acolhimento a essa criança na escola. Então o terapeuta ia até a escola, né? Não ia todos os dias, porque não era possível, então estou falando aqui do mundo real, mas mostrando para essa professora a forma como a gente ajudava quando ele queria se levantar toda hora, que estratégias a gente podia ter. Então era uma caixinha ali com elementos que traziam mais calma, não é, mais regulação. Então a gente tinha essa caixinha, mas como era o acesso a essa caixinha, que momentos ele podia acessar essa caixinha, como a professora podia fazê-lo, como é que a professora podia instruí-lo para passar uma atividade. É claro que no início ele teve um monte de momentos de crise, de jogar cadeiras, tirar as cadeiras, e o psicopedagogo foi tentando perceber, e aí muito aqui também, como eu falei, de inspirações, né, que trazem aqui análise de comportamento aplicada, fazendo análise funcional. Por que será que ele jogou a cadeira? O que aconteceu antes? Então, né, o registro estabeleceu o que aconteceu antes, qual foi a consequência. E no início foi muito difícil, até a gente conseguir estruturar e essa criança também perceber aquilo que era esperado. Isso é muito importante, a psicopedagogia também faz isso muito bem. O que é esperado de mim nesse ambiente? Então também foi feito um trabalho, o que a professora espera de ti, o que teus colegas esperam, o que você pode esperar, como pede ajuda, né? Quando você tem dificuldade e tudo. E foi também aqui um outro ponto interessante, essa criança assistia sempre a aula com a cabeça baixa e a professora achava aquilo um absurdo. Depois a gente conseguiu, né, entender que aquela criança fazia isso justamente para não se distrair com outros estímulos. Então ele com a cabeça baixa só utilizava aqui a audição, ouvia tudo que a professora dizia e depois conseguia então realizar as tarefas. Hoje em dia a gente está trabalhando agora a parte mais social com essa criança, né, já está aqui numa outra fase do atendimento, porque essa parte da aprendizagem ele está aí muito bem. A gente ajudou a professora, um outro detalhe importante, ele não queria fazer as tarefas, mas depois a gente descobriu por quê. Porque, olha a parte da rigidez cognitiva, ele fazia numa folha, depois tinha que cortar aquela folha e colar no caderno. E ele achava que cortar a folha e colar no caderno era estragar o caderno. Então a gente conseguiu perceber isso e depois, é claro, fomos trabalhando. Ou seja, né, aqui dois exemplos, né, exemplo da vida adulta, um exemplo aqui mais de criança, de como a psicopedagogia consegue observar e criar aqui um conjunto de estratégias para que essa aprendizagem ocorra de forma mais fluida e feliz. Que isso também é muito importante. Se aquela criança não está feliz, se ela não sente prazer naquele processo do aprender, ela não vai aprender. Se vocês não tivessem motivados de estar aqui assistindo a esse congresso, vocês não iam estar aqui. Porque tem tanta coisa mais interessante às vezes para fazer, mas não, esse assunto é interessante, eu quero aprender mais, eu tenho certeza que com esses ensinamentos, né, eu vou conseguir ajudar meus alunos, o meu filho, né, os meus pacientes, os meus aprendizes. Isso vai ser muito, muito, muito importante. Então é mais fácil de vocês aprenderem isso. E é isso que a gente precisa fazer com os nossos alunos. É resgatar esse amor por esse processo de aprendizagem, resgatar essa motivação que é inerente ao ser humano. E por mais obstáculos que a gente encontre, a gente conseguir ultrapassá-los para que aquela criança descubra: uau, eu consegui fazer isso e é tão bom aprender.
que você acha aí desse lado? Depois vou ficar aqui atenta a todos os comentários, questões, perguntas. Fica aqui também o convite para me seguirem nas redes sociais, né? Coloca Mariana Fenta, facilmente vão me achar. Podem fazer pergunta por lá. Podemos aqui continuar trocando figurinhas. Então, mais uma vez, né, agradecer aqui toda a organização desse congresso, o Dr. Gustavo Teixeira, o CBI of Miami, para a gente realmente conseguir fazer mais, fazer diferente e fazer a diferença na vida de todos aqueles que passam por nós. Muito obrigada e tchau, tchau!